estamos começando o podcast do Geração Cast e hoje os convidados são a galera do Companhia Bezaliel. Cara, são pessoas incríveis e se preparem, porque hoje a gente vai rir, talvez chorar, mas vai se alegrar e vai viver muitas coisas. Estamos aqui com um grupo de 5 da companhia, a gente vai revezar durante o podcast, então não se preocupe, de repente vai surgir um, vai outro, ninguém está sendo abduzido, é só para que todos participem. Mas a ideia hoje aqui é que vocês possam conhecer o Ministério. Talvez você tenha um chamado para missões, você possa receber esse despertar, entender a história deles, entender situações que já passaram e aí a gente poder mergulhar em tudo, beleza? Então, galera, tudo certinho? Show. Show. Também. Show. Recife é quente? Rapaz, é quente. Não tanto quanto Não Manaus. todo Manaus, né? Então, tá ali, né? Manaus é fogo. É porque não tem vento, né? É verdade. Aqui ainda tem uma brisazinha da... O vento daqui, nós a gente tá hospedado ali, o vento bate assim, que é maravilhoso. Maravilhoso. É, né? É porque a diferença só é essa. Meu avô, quando foi pra Manaus morar, foi pastorear, minha avó até falava, a diferença só é porque lá é quente, mas é abafado. Isso, Sim. não tem Sim. vento. Aqui lá é abafado. tem vento, então você tem uma brisa que ainda um pouco... E quando chove é mais abafado ainda. É punk, né? Lá você sai do aeroporto assim, tipo, tá aquele friozinho, aí quando passa a porta vem aquele vapor assim. Maravilhoso. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos a Manaus. Gente, vamos lá. Eu queria começar, antes de a gente poder falar das histórias de vocês, a gente apresentar aqui, né? Temos Emanuel aqui. Não, Manuel aqui. Manuel, ele faz. A gente tá com uma peça aqui, Feliz. Ele é sempre assim, feliz, sorridente. Sempre feliz. O feliz, ele é o próprio Emanuel, quase. Eita, poxa. Aí temos Adilton, a voz do Brasil. Ah, cara. Ele vai dar uma palhinha, porque. Tem que dar. Temos a Thalita, ela é a mais velha do grupo, tá? Mas é só 29 anos, são todos missionários. Ainda tem aqui Tainá Cauene. Ela faz a rainha, até o nome dela é bem... Buscado. E Hacklisson. Assim fala. Cleison. Daqui a pouco ele entra, hein? Acertou. Acertou? Acertou, Primeira parabéns. pessoa. Ô, Glória! Já ganhou um pontinho. Nome missionário. Então, gente, é o seguinte, a gente agora vai trazer um pouco da vivência de vocês. Então, quem quiser começar, falar como é que começou, como foi o chamado e quanto tempo já está na estrada aí. Quem vai? Vou deixar pra mais antiga, nossa. Veterano. Então, na verdade, eu tô há pouco tempo, né? O Adilton, o Emanuel e a Cal, eles estão há mais tempo, estão há 10 meses, né? Isso. Eu já fiz esse trabalho com o Caleb há muito tempo atrás. E agora, em agosto, ele me chamou de novo pra estar liderando essa equipe, né? Mas era uma coisa que eu achava assim, nossa, já passou, né? E tudo mais. Mas quando ele falou assim, Thali, porque em agosto eu me formei, né, em teatro. E eu tinha planejado toda a minha vida até agosto. Aí depois disso o Senhor começou a mexer, né? E ele me fez esse convite, eu fiquei pensando, não, acho que não, né? Já foi na minha juventude. Aquela bem velha, né? Mas aí o Senhor falou comigo, me lembrou algumas promessas que ele já tinha me entregue no campo missionário. E isso gritou no meu coração. E eu fui ler a palavra, e o Senhor falou comigo através da palavra, em Salmos. E eu tava com muito medo de, tipo assim, vou voltar pro campo, vou liderar, quem são as pessoas e toda aquela coisa, né? Como que vai ser? A princípio era 4 meses, né? Aí o Senhor já falou comigo pra ficar um pouquinho mais tempo. Mas eu vim, mas ainda com aquela dúvida, né? Mas no campo o Senhor foi me respondendo cada dia. Que era aqui o lugar pra mim, que é aqui pra mim. Essa turnê que tu tá aqui já é a segunda ou a primeira? Acho que é a terceira. Que eu já fiz esse trabalho com o Caleb, né? Algumas vezes. No início. No início. Antes de dividir esses grupos que vão... Sim, já tinha feito. Aí retornei agora. Achei que nunca ia retornar. Aí do nada, o Caleb passou lá em Joinville, fez minha cabeça e tô aqui. Já deu certo, né? Deu certo, Fez minha vamos lá. Fez minha cabeça. Vamos! Vamos? E E aí? Deus dirá. Vamos embora. Aham. E como é que vai ser, mano? Deus proverá. Deus proverá. É tipo isso mesmo. E de lá pra cá, quanto tempo já? Quando ele te chamou? 4 meses, né? 4 meses. Uhum, 4 Muito bom. meses. E se arrependeu?
Muito, brincadeira. Ô, galera, olha aí. Alô? Não. Aqui é a mesa da verdade, né? Então, como eu te disse, assim, o Senhor ele foi respondendo a cada dia que era pra me estar lá. Existiam coisas na minha casa que ainda não tinham desatado. E o Senhor foi desatando lá, só foi eu vir pra E cá. foi fácil em casa, Sim. tipo, aceitarem? Não, minha mãe, ela não queria ser, não aceitou, né? Até hoje, brincadeira. Não, ela, no último dia ela me abençoou, ela e meu pai. Mas é porque essa questão, né? Tipo, poxa, minha filha vai... Com quem ela vai estar? Sim, sim. Quem A vai preocupação cuidar do dela? pai, né? Pai, Sim, pai e mãe, né? Então, por mais que creiam em Deus, a gente sabe que sim. eles sempre querem estar na proteção, mas o filho tem que Sim. voar e seguir o que Deus quer. Né? É, mas foi isso mesmo. Mas foi uma coisa a ser trabalhada no coração dela. E ainda está sendo trabalhada. Aí tu se formou em teatro em Joinville. Sim, Eu quero no Belas Artes. Belas Artes, ótimo. Muito bom, Na Escola Belas Artes. muito bom. E aí, vamos com o Adilton, a voz do Brasil. Show. Você Cara, vê que você ele tá já fala fazendo propaganda. Ei, Você que quiser contratar o Adilton, é só... show. Na rádio aqui. E aí, meu querido, Ai, por cara. quanto tempo já tá na Companhia Bezaliel e nesse projeto? Você já sonhava nisso antes? Ou como Show. foi? Como foi teu despertar? A minha vida na missão é meio loucura, né? E a vida com Jesus a gente perde mais do que ganha, né? A gente perde a nossa vida, perde muitas coisas que a gente tanto anseia para viver um propósito de Deus para nossa vida. Eu tô na Bezaliel, já tenho acho que uns 10 meses também, mesmo período que o Emanuel e a Cauene. Mas como Caleb, eu já trabalho com ele acho que há uns 2 anos nos congressos regionais, internacionais que tem aí em Porto Seguro, Jump, Manaus também. Perfeito. E, cara, pra vir pra missão comigo foi meio maluco. Porque eu tinha isso no meu coração, se eu já havia falado pra mim, né? Eu tinha uma palavra de Deus, a gente sempre fala sobre isso, né? E antes de vir pra missão, eu lembro que eu fiquei muito duvidoso também, né? Tava trabalhando. Uma coisa é ministério, Sim, com a igreja você vai e volta pro seu conforto, tá tudo em paz. exatamente. Outra coisa é missão, é você se deslocar do teu ambiente diário Sim, e viver apenas aquele trajeto, né? exatamente. É a nossa vida, né? A gente Uhum. vive isso aqui todos os dias. Dorme, acorda, é a missão. E eu lembro que eu fiz um voto com o Senhor, né? O Senhor, se isso aqui acontecer é porque o Senhor tá falando. E a gente tem isso, né? Esse trocadilho com Deus. E eu lembro que comigo foi muito claro. Eu tava com minha mãe, eu fui conversar com ela sobre o meu propósito de vida e tal, aquela coisa. E aí ela me cortou no momento da conversa e falou, já sei, você vai embora. E aí eu, tentei ainda desfazer, mãe, por que você tá falando isso? Eu nunca falei nada disso pra senhora. E ela, não, porque o Senhor falou comigo, e ela foi destrinchando o que Deus tinha falado com ela, e era exatamente o que ele tinha falado comigo também. E aí quando eu vim pra cá, eu já vim sabendo que Deus tinha um propósito nesse tempo pra mim, né? E eu tô vivendo esse propósito em Deus, e ele tem respaldado tudo. Até aqui, e vai permanecer. Show de bola. E o nosso querido Emanuel, Deus conosco, feliz. Manuca. Manuca. Eu tô aí, 10 meses já na missão integral. E aí, como Adilton, eu tô antes aí fazendo uns congressos, se encontrando nos congressos internacionais. Ambos de Manaus? Não. Não, Quem é de Manaus? cada um de um lugar. Eu sou de Manaus, mas eu tô morando em Joinville. Perfeito. Eu sou de Mato Grosso do Sul. Bahia. E os dois vão falar depois, mas são... São Paulo e Rondônia. Ah, tá. Só o Caleb, mas não. Cada um de um lugar. Show. Conta aí tua história. Aí eu tô nessa vida. Eu sempre fui meio que tecnicamente largado, né? Então não tive muito problema com esse de ir pra missão. E minha mãe ela sempre falava assim, eu não criei você pra mim. Então eu acho que já foi bem tranquilo nessa parte de desapego, sabe? Sim. Então nessa parte de desapego eu sou bem tranquilo. Mas sobre como viver na missão, né? Então esse tempo de missão foi como estar em cada lugar, né? Em cada território. A gente ir para os lugares, como vai ser? A gente está acostumado a estar no conforto, né? Todo dia ter aquela rotina, a gente sabe como que é. Até na minha rotina anterior, eu tinha uma escola de dança. Eu trabalhava nela, era minha, tinha todo... Era algo seu. Era Você meu. sonhou e realizou ele. Realizei aquilo ali. E eu sabia como que era. Eu ia lá, eu abria minha escola, dava aula, fechava e ia embora. Show. E pra mim, pegar assim, eu peguei minha escola e dei minha escola. Falei assim, toma. Aí, caraca. Eu vivia pra aquilo ali. Sim. Eu vivia pra ali. Então, era doideira o que eu ia fazer, mas Deus me confirmou. E aí ele me chamou pra missão, Caleb me deu oportunidade. Eu falei, então pronto.
como você vai fazer com a escola? Deus vai cuidar. Isso aí, peguei, dei escola e fui pra missão. E aí, esse trabalho aí, 10 meses. E pra ficar mais, vamos ver até quando Deus vai nos levar. Finalizar, né? Ou seja, trabalhar com missões para aceitar, por mais que se sonhe, Sim. que lindo, vou ver missões, quando chama, É doideira. Vai doer, eu não... é aquele negócio. Eita, é verdade, né? Vai acontecer. Exatamente. Então, é tipo, ter que decidir que você vai sair onde você tá e você vai ir para onde e o que vai acontecer você não sabe. E assim, a turnê dura em tempo, são quantos meses? Olha, Depende de quanto, assim. Eu lembro que da outra vez com uns 4 meses, eu acho. Foi. isso, mas agora Fevereiro, vai ser março, um abril, ano, maio, quase, né? junho. Então a gente vai... Mas tipo, quando sai da base, que a base é em Manaus, né? Sim. Aí saiu da base e vamos para um local. Tipo, Sim. fica quanto tempo nessa pegada até voltar? Eu tô há 4 meses, né? Vocês ficaram no primeiro... Isso, primeiro no semestre início. foi 6 meses, né? Ele dá um prazo, Tá. um tempo. Esse ano foi dividido em semestres. Perfeito. Foi o primeiro e o Isso. segundo. Ano que vem vai ser o ano inteiro. O ano inteiro de Vai ser Vai direto, ter sem pausa. pausa. Sair, vai-se embora. Isso. Vai até Isso, o ano inteiro. voltar, tipo, ficar de férias, né? E voltar. Isso. Ter o tempo pro seu, Com a família. pra sua Família. família, né? A igreja local. Ou seja, ano que vem vai ser um negócio bem... Vai ser É. bom. Vai Ser ser bom. bem direto. Porque um ano é um ano. Outra coisa. Um ano é um Ainda ano. tô chorando aqui. Eu acho que eu... Mas vai acontecer de vocês também fazer uma turnê até pra cidade de vocês, né? Sim, Sim. aconteceu. Eu passei agora esse tempo, Verdade. segundo semestre eu passei na minha casa. Ah, que legal. Foi na minha igreja, Mas todo mundo foi pra hospedado. tua casa? A gente Não, ficou hospedado na igreja, né? Então, Ah, tá. tipo, todo mundo ficou lá. Leva todo mundo pra tua casa, cara. Cara, é porque ele não quis nos levar. Ele não. Caramba, absurdo. Poxa. E aí, Eu ó, ia ser feliz irmãos, demais. olha, acredito. abra a porta das suas casas. é. Mas foi lá em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Como foi qual é a sensação de, tipo, fazer a missão na tua cidade? Quem já teve essa experiência? Tô feliz. Só eu acho. Tainá também. Ah, tá aí. Ah, tá Tá aí A também. rainha também teve. A rainha, daqui a pouco ela chega, hein? Olha. Quando é o grande dia que eu ver a rainha. Vou me lembrar disso. Que bom, né? Mas como é que foi essa questão de, caramba, vamos pra minha cidade, pra minha igreja, as pessoas verem, conversarem, enfim. Poxa, eu achei incrível, porque levar essa missão que a gente tava, tipo, eu sabia que as pessoas tinham que assistir, ouvir aquela palavra que a gente tava transmitindo. Sim. E também, tipo, aconteceu coisa, tipo, da gente tá lá na cidade e abrir portas. Tipo, a gente entrar em igrejas que a gente não entraria, ou, tipo, portas que não iam abrir, entendeu? Porque... Há denominações, aí tem igrejas que são mais fechadas. Isso, mais a gente fechado. sabe. É isso mesmo, é Todo isso esse mesmo. processo. Porque é sobre confiar também, tipo, quem vai estar ali no meu território, Você no saiu de lá, ministério. você conseguia, pelas amizades que tinha, tipo, E abrir Deus agiu. pra depois voltar, né? Obviamente, Sim. Deus sabe o que faz, mas foi possível fazer isso. Sim. E o bom é que, tipo, quando foi pra cidade, tu apresentar a cidade pra galera, né? Todo mundo... Sim. Eu fui, todo lugar que eu passava, ó, aqui, ó, eu Aí. fazia aqui, eu Ele morava... a cidade inteira pra Eu, gente. tipo, Verdade. poxa, tudo que eu ia fazer, gente, eu tenho que levar vocês pra comer em tal lugar. Não, Ah, gente, eu é preciso da hora. comer isso. Não, Pelo menos loucura. os açaí da vida a gente provou. poxa, Verdade. Mas isso era é bom, massa. né? Porque, tipo, Sim. Sim. quando chega nas cidades, vai pra onde? Vai conhecer o quê? Alguém vai ter que apresentar. Mas quando alguém da equipe, a pessoa fica empolgada, né? E Vai ficar mais fácil. Super empolgado. eu estudei aqui, eu vim aqui. Então, Era isso mesmo. Era só Era isso, isso né? mesmo. Eu vou aqui, A pessoa não via mais nada, né? Só via o dedo dele. Quebrei o dedo ali, caí aqui. caí aqui, Pois é. de moto aqui. Pois é. Mas foi bom, gostaram. Muito bom. Muito bom. Não, e o engraçado é que a Você gente já lá conheceu Mato Grosso? do sul. Eu já. Do Sul. É. Do Sul. É do sul. É que a gente vai arrumar uma tretinha aqui. É, fala Mato Grosso, o pessoal já... Fala do sul. I'm sorry. Não compreendo. Mato Grosso do Mato sul. Grosso do Sul, ok? Do Sul. Do Sul. Cara, foi muito bom conhecer. O engraçado é que lá todo mundo falava sobre o Emanuel, né? Chegou lá, meu Deus, todo mundo conhecia. E nos estados ele tem essa coisa, né? Ele atrai as pessoas. Então no estado dele era uma loucura. A gente passava nas casas dos irmãos, a gente ia almoçar e todo mundo falava dele. Ele tem um que quarto na bonito. casa de todo mundo. Aham. Eu moro em Ele já todo é lugar. missionário. Ele Eu era missionário já. Literalmente. Ele é Na minha cidade eu já era Se esse. você passar um ano na cidade dele andando em casa, Ele Ele consegue. Almoçando em casas diferentes, ele Ele Consigo. consegue. Pois é. E é legal essas culturas de tipo, Sim, você sair de um. Hoje vocês estão aqui em Pernambuco. sim. Aí daqui vai pra qual estado? Bahia. Bahia. Vai pra Bahia. Por mais que seja Nordeste, já tem uma diferença de Sim, cultura. tem. Mas você desce daqui, vem pro sul, norte, centro-oeste,
é um choque de cultura. Sim. Do Até primeiro- nas igrejas a muito gente diferente. sente mesmo a diferença, né? Das igrejas. Como é isso aí? Cara. Quem começa a partilhar sobre esse choque de culturas aí? Eu acho legal, Sim. eu amo viajar. Minha esposa ri muito, porque quando eu vou eu viajo, eu gosto de, tipo, ficar com sotaque do local e me parecer que eu sou da cidade. Você é assim também? Na verdade, Vixe. o choque começa entre a gente, né? Que cada um é de um estado, né? Então, Só aí já... só aí já Entendesse. começa. Que ele, Entendesse. ele falou oxi, Tu fica arengando, é? Arengando, o quê? Arengar. Já aprendeu o que é arengar? Então. Arengar é brigar, né? É, brigar. Para brigar. Para de arengar com ela, caralho. É. Arengar, caramba. Eu e Raquel Isso. só é mais puxado por X, E né? o oxe, gente, não tem significado nenhum. É só É oxe. verdade. Oxe. Oxi. Oxente, A oxente. pessoa chega, oxe, tu já vai. A pessoa diz, oxe, tu já chegou. Ou seja, oxe é pra tudo. Oxe é Hoje é pra tudo. tudo. Hoje é vida. Oxe é vida. Verdade. E a culinária, então, meu Deus. É. E a galera sempre faz uma coisa. Dizem que a Bahia tem um tempero muito forte, né? Então a gente chega no estado, sabe que tem baiano, vai ter que provar alguma coisa do estado. Sempre acontece isso nos estados. E essa questão da culinária me chamou muita atenção, porque é muito diferente. Muito. Tem uma coisa que a gente sempre fala de Natal, por exemplo, Rio Grande do Norte. Tem um arroz lá que eles fazem, que é tipo um arroz com leite, bem legal. E na Bahia também tem esse tipo de arroz, mas só que o gosto é muito distinto. É com leite também. Mas só que no Rio Grande do Norte é salgado e na Bahia é doce. Caramba. É muito loucura. E aí, enfim, as culinárias são muito diferentes, os sotaques são diferentes também. E a gente sempre fica brincando, né? O Feliz na peça sempre joga algum sotaque diferente aí. Visse, brincar. entendesse. Se adapta, né? A Sim. peça também, Sim. por mais que você vai mudando de estado, a peça é a mesma, você vai adaptando algumas coisas pra E poder dá pra fazer isso. né? brincar, também trazer as Poxa, pessoas isso aí- mais pra perto, Sim, né? tem Pra essa não, ficarem, liberdade. pra não ficar aquela apresentação só acabou, não. É pra eles se envolverem com a peça, Sim. né? Agora, essa questão de cultura, de choque, o que é que teve, assim, de uma história interessante que dá pra contar? Tipo, fui pra... Já, a rainha vai ter que muita trazer essa Ah, história, tem que entrar. sabe? Deixa eu ver. Vem cá, rainha, só pro pessoal ver, né? Vem cá, cara. Vem É só pro aí. pessoal, bota aqui a Bota cara. o cílio. Vem aqui, ó. É só pro pra pessoal. isso. Ó, tá, pegou ela aí? Vem mais pra cá. Vem mais Pra cá? pra frente, pra cá, pra trás, ó. Vem cá. Ei, essa é a rainha, ó. Não deu? Não pegou? Ah, gente, a rainha, ô, rainha. Apareceu? Aí, ó. Ali a rainha. Ah, essa é a rainha, hein? Já a gente explica o porquê. Mas, ela começou a rir, mas o que é que tem de engraçado, assim? Tipo, o que é que já teve de engraçado? Primeiro, desse choque de cultura, né? Tipo, chega lá, o que é que teve de engraçado de lidar com essa situação? Cara, primeiro tem sotaque, né? Que a gente fica... Aquela irmã que fala... "Oxi, oxi, 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 oxi". A gente começa aí, que a gente já se conhece, a gente se olha. Meu Deus, por exemplo, tem momentos que a gente vai fazer a peça, né? Até a forma de rir. Na Bahia tinha um irmão que ele ria muito alto no momento da peça. E a risada dele era muito diferente. E a gente, no meio da peça, cara, a peça parou. A gente começou a Não rir. conseguiu fazer a peça. Parou a peça. Ria compulsivamente. A gente deixou a peça, a cena, a personagem perdeu tudo por causa disso. As coisas mais engraçadas que a gente tem é muito do sotaque. É muito diferente. E a gente se controla, né? Pra não rir os irmãos não pensarem que a gente tá mangando, enfim. Mas é sempre assim. Sotaque. Mangando já é um... Mangando já é. Mangando, você sabe o que é mangando? Mangando Olha, é já tira sarro, zoar, criar né? o diário do Nordeste. Mangando é você Zoar. zoar. Isso. Tirar onda com alguém, ou achar que tá debochando. Então, mangando é isso. Vou anotar, Oxe, vou não anotar. tem nada, é você oxe pra tudo. Oxe. E outra palavra foi o que a gente usou? Arengando. Arengando é não arenga com ela, não briga com ela, tá? Pois- São os pois viu, dicionários. pois viu. Os dicionários. Apoio, viu? Apoio. Apoio? Viu, Eu fiquei tipo, apoio, viu. Apoio, viu? Que é isso? Não, a gente por aí, fala velho. pois. É, apoio. Não tem apoios. É apoio. Arrudeio. Você está com arrudeio, é porque você está demorando. Isso. Está arrodeando demais. Então Demais. deixa de arrudeio, menino. É isso. E a gente vai. E é muito bom ser nordestino. Mas conta alguma história legal que teve de conta dessas culturas, tipo, chegar assim. No primeiro semestre, a gente teve o choque, tipo, que a gente tava no Nordeste, e a gente foi diretamente lá pro Sul. Desceu logo. A gente tava em Fortaleza? Foi. Fortaleza e foi direto pro Ah, Curitiba. porque vocês vieram da Bahia, foi subindo, até Subindo. Fortaleza. Desceu pra Desceu. Curitiba. Caramba! Que extremo! Literalmente. A Não, garganta de chega viagem,
porque é uma viagem. Sim, é uma viagem. Mas a cultura é absurdamente, meu Deus. Sim. Diferente. Porque do Nordeste, você vem para Pernambuco, você vê que não, você tem uma cultura forte. Mas você vai para, por exemplo, Maranhão, Ceará, a questão cultural é ainda mais forte, eu acho, falando em capital, né? Sim. E quando você desce para Curitiba, meu Deus, parece outro país. Sim. Parece mesmo, porque, tipo, a gente aqui em cima, no Nordeste, é bem caloroso mesmo. Tendo não só o clima, é os dois. Eu acho que clima, As pessoas, né? as pessoas. Verdade. E a gente desceu pro Um sul. choque de pessoas também, não é só a Sim. questão de fala, E é gritante. de temperatura, mas é o lidar. É porque a cultura meio que, como vê um pouco dos alemães, né? O pessoal Isso, é isso mesmo. que veio Bem assim, ó. é um pouco mais contido, né? Sim. Mas quando você faz amizade, é engraçado quando você faz amizade com o pessoal de Curitiba, os curitibanos que estão ouvindo, cara, é amizade pra vida toda. Sim. A porta fica aberta, mas até Sim. lá existe esse... É um caminho. Aqui não, nem Esse conhece. receio. Abraçou, Vai dar família, leva pra vai dar casa. família. É assim. Mas como foi isso aí pra vocês? A gente tinha aquela mentalidade que seria bem, poxa, bem receosa, mas quando a gente chegou, o pessoal recebeu a gente bem. Era diferente e tal. Mas, tipo, quando a gente chegava nos lugares, eles recebiam bem. Poxa, tranquilo, só não era tão caloroso, não físico, assim, Não sabe? são mal educados, viu? Não são mal Mas educados. é por causa... A gente amou a é recepção. o contato, não é Sim. aquela energia... Eles são mais contidos, né? E é característico, né? É a característica, super de boa. Mas foi um choque. E de tempo, e clima. Meu Deus. De manhã tava fazendo 4 graus com sol. Meu Deus, e vocês Se estavam os curitibanos estavam reclamando de frio, imagina a gente. Imagina o baiano. E vocês estavam no calor, né? O choque. Alguém ficou doente, alguém sinusite. Então, É a só Cal é a que vive no A hospital. rainha. Ela camomia aqui. É. Senhor. É assim, né? A gente já tá criando um convênio médico e tudo. Pra ela. Um Pra convênio, ela. olha, e você aí que gostaria de abençoar a vida missionária, tem um plano nacional e você gostaria de abençoar, a rainha já vem aqui. Aham. E você vê que a irmãzinha Tu ela és sofre, fiel, Uma vitamina C, Senhor. que precisa. Na veia, mas na Tu veia. és fiel. Tá mas de sofreu. Você guarda a história, você vai contar essa história aí. Então tem vários. Tem A rainha várias. tem várias. Mas foi bem difícil, assim, nos primeiros dias. Os primeiros dias foi. Mas depois a gente foi acostumando, né? Não, E nessa vida de missão a gente tem que acostumar, né? Vai se A adaptando. Com o gente tempo, fica vai se adaptando. calejado. Então, mais Vai se tranquilo. acostumando. Literalmente. Se acostuma. Gente, pelo que eu vejo, assim, viajar é muito bom, né? É muito bom você conhecer os lugares. Não tem Sim, coisa melhor, não. é muito Acho bom. que o principal fato é de pregar a palavra de Deus, Sim. de passar isso, você vidas alcançadas. Não tenho sombra de nenhuma dúvida disso. E eu tenho uma plena convicção até de Jesus. Quando Jesus ia caminhar para fazer missões, eu não tenho dúvidas de que Jesus também curtia os lugares que ele ia. Olha aqui, olha o rio, olha aqui, a areia, sei lá, enfim. Que é legal. Você vai conhecendo as pessoas. E eu não tenho dúvida, Jesus é Jesus, né? O cara. Então ele também curtia. Então a gente tem um Brasil desse, gigante. E poder conhecer culturas, Sim. comida, Sim. cidade, espaço de cultura. Isso é muito bom. Isso Sim. enriquece, né? Sim. Sim. Por trabalhar com teatro, isso agrega muito, né? Demais. Poxa. O que é que aconteceu já de vocês, assim, tipo, numa cidade, vocês trazerem... Alguém já teve isso de absorver coisas para Olha, o porque profissional? assim, Porque são missionários, mas vocês agem profissionalmente. Não, Sim. Sim. vamos apresentar uma pecinha. Não. Tem todo um trabalho. É a nossa vida, Maquiagem, isso, né? tem um estudo que a gente espaço, faz. performance. voz, tem todo um processo, né? Querendo ou não, os nossos personagens, eles estão em construção, né? Que Caleb fez um período com a gente, com eles, né? Eu peguei depois. Mas ele fez um trabalho com eles, até o pessoal do Giovanni Si que ajudou a ter essa preparação de elenco, pra entrar no personagem, entender a história das abelhas, como que É um tempo de age. incubação, né? Isso. Só que assim, ainda assim é muito pouco, né? Foi Sim. tipo um mês que vocês ficaram? Foi, mas o tempo de preparação acho que foi uns 4 dias. Foi isso. Pra essa peça? Sim. Essa última peça eu falo Feliz, Isso. Isso. que é a peça que tá rodando. Isso. Então, o que acontece? Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai agregando, mais a gente vai enriquecendo o nosso personagem. E eu cheguei depois da preparação deles. Eu tava fazendo meu TCC em agosto, tava igual uma louca. Peguei texto depois. Primeiro eu fazia um Terminar personagem. Isso. a tua graduação. Primeiro eu ia fazer o Feliz, que era o personagem dele. Só que ele se adaptou muito bem. E ele ia fazer o meu personagem. Aí a gente trocou. E só viu na hora. Dois Isso. extremos. É. Tipo, Aí na eu- prática mesmo. Fazendo. Isso, fazendo.
E querendo ter essa coisa de você se ver no personagem, né? Ver como fica. E, tipo, ele perfeito pro personagem. E eu fiquei como a gafanhota, né? Mas pra mim pegar até isso, gafanhota, a devoradora. É porque, na verdade, até a posição dela é uma posição Sim. séria. Sim. Não, acho que tem que manter aquela postura, né? Sim. E seguir aquilo, né? E em cada vez que a gente apresentava nos estados, eu percebi que isso funcionava. Por exemplo, uma impostação de voz, um olhar. Em cena, eu deixo eles muito livres, né? Uhum. E eu gosto muito de improvisar. E em cena, eu vou sentindo como é que fica. Não pode perder A linha. a espinha, né? Isso. Da peça. É. Essas vertentes que vão se Sim. abrindo, Agregam. você agrega dentro do Vai cotidiano. agregando. Então, tipo, eu experimentava em cena. Porque, querendo ou não, a gente vai apresentando em cada lugar diferente, vamos experimentar. Então, eu pegava ele em cena pra ver como que ele reagia, como feliz. E ele, como feliz, faz uma piada e vai agregando. Então, é um trabalho de agregar. Então, o meu personagem ainda está em construção. Ah, legal. Sim. Quanto tempo tá, assim, nesse momento que a gente tá gravando, faz quanto tempo que essa peça já está em cartaz, assim? 4 meses. 4 meses. Feliz está em 4 meses. Desde Começou agosto. aonde? Agosto, comecei em São Comecei Paulo. Em São Paulo. São Paulo. Aí São Paulo, depois... Rio de Janeiro. Rio de São Paulo, Rio de Janeiro, depois Minas. Minas. Depois de Minas, Brasília. Brasília, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, fomos lá pra cima, Fortaleza, Natal, Aí foi Recife, Teve Belo Horizonte, né? Minas. Tudo bom. E termina onde? Vai terminar Na aí Bahia agora. Na Bahia. É. Que aí depois volta pra base e todo mundo fica de férias. Ou vai para o treinamento, que vai ser em janeiro. Vocês estão também? Estamos. Que vai ser no Rio. Ó, gente, tudo. vou deixar logo pra vocês, viu? Sim. Deixa logo avisado aqui. Quem dá o recado aí dá logo agora, porque tá no meio. Ó, nós teremos uma bonito. conferência de Não, artes. tem que falar com aquela voz. Nós teremos uma conferência de artes, queridos. De 12 a 15 de janeiro, e você não pode ficar de fora. No Rio de Janeiro, Caramba. você Rio. precisa estar lá. Em janeiro. Em janeiro, Em no janeiro. Rio de Janeiro, de 12 a 15 de janeiro, e que é em janeiro. E você pode pegar isso no Instagram da Companhia Bezaliel, que é Isso. @cia. Isso, @Cia Bezaliel. Lá tá todas as Pronto, informações. então você que gosta de teatro por conta da sua igreja, se você tem o intuito de saber sobre missões, enfim, acesse o Instagram deles e fica por dentro desse evento que vai acontecer em janeiro, para que você possa participar e ser abençoado, abençoar a sua igreja, a sua cidade. Sim. Sim. Vai ser imenso. E talvez você se destaque e possa ser convidado. Eita lá, Eu nem sei se vai eita. aparecer mais talvez agora. Eita, Tá no glória. Receba, como é que é? Você aí, Deve deixar receba. louco. Como é que é o si? Isso! Melhor de todos. não vou escolher. O cara fez isso na peça, gente. Pelo amor de Deus. Mas, gente, eu queria entender de vocês assim. A gente ficou conversando um pouco de histórias nas igrejas. Eu quero falar sobre isso porque antes disso, né? Vocês sabem que a rainha não para de rir, né? Ela acha que ela vai sair pra rainhazinha. Eu vou captar aqui do pessoal história das igrejas e aí vai ter um momento aqui que a gente vai trocar dois deles e a gente vai inverter. Aí, seguinte, eu vou começar com Adilton. Adilton, eu ia falar Emanuel é daqui, gente. Adilton, a voz do Brasil. Somos gêmeos. Mas se chamar, responde. Cai junto, tá pra dentro. Sobre histórias na igreja, porque é o seguinte, você viu que a idade maior que tem é a da nossa coordenadora. 29 aninhos. 29 aninhos ainda tá saindo dos jovens ali, Respeita. indo pros jovens mais adultos. Esquece. Alguém é casado aqui ainda? Não. Olha aí, ó, se você tá Só eu precisando que de uma tô. voz de Eu Deus, aqui, eu olha. não posso falar porque eu tô compromissado, tô aí nesse. Tá compromissado. Pela glória do Senhor Jesus, a vitória veio. Vai dizer que tá solteira, ela escuta. A vitória É veio. Night ainda. Já fala até o nome pra não ter problema. A vitória veio. Eita. Jesus lançou a vitória, eu recebi, ó. Olha, irmão, quer uma vitória na sua vida? Mas aí, tem um aqui que tá, né? Enquanto que esse podcast está sendo gravado, Deus só revelou a vitória para um irmão. Vai que pros outros irmãos. Você faz no chat aí, ó, tô aqui. Olha aí. Vai que, né? Mas é isso. Vamos embora contar as histórias das igrejas, porque eu acho que é muito massa. Sim. Vocês... Quem é o mais novo? É o Racos. É o Racos? É os dois. É os dois. Ele tem É. cara Qual de a idade? velho, mas ele 22 anos. 22 aninhos. Ou seja, jovens que abriram mão de poder estar
fazendo uma faculdade. Sim. Podia estar fazendo faculdade, eu digo assim, ir pra faculdade, né? Hoje pode fazer online, enfim. Sim. Mas fazendo coisas que os jovens fazem. Ah, vou casar agora, vou fazer isso. E a gente abriu mão de algumas coisas para Deus Sim. seguir a gente. Obviamente, não é que não vai acontecer. Vai acontecer, mas Deus quer Tudo no fazer tempo certo. Aham. do jeito dele. No meu caso, eu e minha esposa, a gente quer ter filho, a gente não conseguiu ainda. Mas a gente tem plena convicção que vai ser no momento de Deus. Amém. Então, tudo na vida é debaixo da mão de Deus. Então, conta aí, começando contigo, Adilton. Sim. Umas histórias loucas aí que já aconteceu comigo nas igrejas. A gente vai contar a história aí, ó, irmão. Quando você chamar o acompanhar pra sua igreja, você dê a oferta, irmão. Em nome de Jesus, ninguém, todo mundo ri. Nem ia falar, mas... Mas aqui a gente Receba! Mas eu tô falando Um sério. beijo pro Bill. Não por conta disso, mas porque os caras estão aí gastando. Você não gasta a sua vida pra passar um ano na rua, pelo Brasil afora. Eles estão aí. Então, use a sua criatividade e vamos abençoá-los. Mas conta aí histórias legais que já aconteceu. Legais. Legais, não legais. Fique à vontade. E vocês podem também acrescentando, falando junto. Show. Mas eu acho que vale a pena a gente contar essas histórias. Show. Eu vou começar falando mais sobre essa questão do ser missionário, né? E as pessoas criaram uma visão sobre o que é ser missionário. E quando se fala sobre missionário, a gente pensa na África. Não que não seja um lugar que a gente não precise alcançar, né? Mas em pessoas que estão passando necessidade, passando fome. E essa é a vida do missionário. Quando, na verdade, nós estamos, né, a serviço do reino, vivendo o reino de Deus. E a gente encontra, infelizmente, né, e eu acho que isso é uma realidade geral, das pessoas terem uma visão sobre o missionário ser aquele que maltrapilho e que não tem uma vida em que o Senhor possa abençoar, que existam pessoas que possam investir. Pobrezinho, coitadinho, né? Sim, e a Thalita fala muito sobre isso, o Caleb também, sobre essa questão da gente não se colocar nesse lugar, Sim. porque nós somos filhos de Deus, os filhos do rei, né, dono do ouro e da prata, ele tem tudo para nos dar. E, enfim, dentro das histórias que a gente tem, o que eu mais tenho no meu coração é muito sobre isso, sobre essa questão da visão das pessoas que passaram a mudar sobre essa questão, né, do ser missionário, do lugar onde nós estamos. Tem casas que a gente vai que as pessoas já nos colocam nesse lugar, né, de não, vocês são filhos de Deus, eu tenho o melhor para vocês. E a gente fica até constrangido, né, dentro desse contexto, conexões que a gente gerou, e as pessoas nos abençoam e a gente fica até, né, meio constrangido, mas justamente para a gente entender que o Senhor é aquele que nos mantém, né, e vai gerando toda essa questão de que o missionário não é maltrapilho, gente. O missionário é mantido por aquilo que o Senhor faz. Né? Perfeito. E aí, vamos contar histórias legais? Sobre... Não legais? Tanto faz. Gente, a gente tá aqui pra... A gente não vai citar, Vou falar não vai citar ninguém. do- Mas eu acho, por que eu tô falando isso? Eu acho bom que talvez alguém possa cometer algum erro e já não comete. Eu sou muito assim. Vou contar primeiro uma história legal, que na verdade era aniversário do Manuca. E a gente tava assim, zerado de dinheiro e a gente queria muito sair. A gente tava em Uberlândia. Aí a gente foi ministrar, né, numa igreja e tava um dia assim, não muito bom, né? Então a gente chegou lá na igreja, tava um clima meio estranho. E a gente foi ministrar, o microfone começou a não... Não, pode Ah, continuar, tá. pode continuar. Os microfones começaram a não funcionar e a gente, meu Deus, ninguém tá recebendo essa peça. E muito ruim o microfone e a gente trocando pra ver se o pessoal ouvia. E a criançada fazendo zoada e a gente, poxa, acho que ninguém tá recebendo, né? Só assim que quando foi no final da peça, lá na igreja de Uberlândia, o pastor levantou, começou a entregar revelação. E todo mundo ali recebeu a mensagem, né, sobre perdão, que é essa peça, né, que a gente tá fazendo feliz. E o pessoal chorando, assim, e muita unção na igreja, e a gente ficava se olhando, tipo... Oi. Tipo, oi. Que... Eu achei que não tava tendo nada. Da onde Achei que que veio ninguém isso? tava recebendo. Então, e a igreja muito... Eu achei que a igreja não tava prestando atenção, mas estavam, sim. E até as crianças também, tinha criança que ia pro altar. Então, a gente ficou, tipo... não é sobre nós, né? É sobre Jesus mesmo. E tinha gente recebendo ele. E naquele dia ofertaram na nossa vida. E no outro dia a gente Ou tava seja, no boliche. parecia... Às vezes pode acontecer de parecer que vocês estão lá e, tipo, nada tá acontecendo. Sim, e eu tava só olhando assim, meu Deus, esse microfone. E de repente algo acontece, Foi. que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus, mas Sim. a gente acha que parece que a gente às vezes não enxerga. Sim, depende da gente, não é, né? O papel da gente é ir. Sim. E o Isso. dele é fazer. A gente só precisa estar, né? E de repente aconteceu o que tinha que acontecer. Nossa, a gente ficou assim. E o Hackson teve visão,
vendo o rio, descendo do altar, e foi uma coisa muito Foi louca. doideira. Aham, foi doideira. Ou seja, foi uma história assim, pra Sim. ficar marcado e claro pra vocês, Me marcou que o papai de vocês não é estar preocupado se vai acontecer algo, é estar preocupado em entregar. É entregar, Sim. apenas. O que vai acontecer e o Espírito Santo vai fazer. Sim. Sim. Ou seja, irmãos, isso serve pra tudo, tá? Porque você tá na escola, na faculdade, no trabalho, você tá até na igreja, achando que você tem que fazer algo pra que aconteça. Não. Pede a Deus e, tipo, deixa Ele conduzir a tua vida e conduzir o ambiente. Porque a gente às vezes acha que com as nossas mãos que vai acontecer. Sim. A peça é tão legal, então vamos se esforçar. E Sim. não, conduz, né? Deixa as coisas acontecerem. E quando for na hora certa, o Espírito de Deus ele faz o que tem que Ele ser feito, faz. alcança que ninguém alcançar. Gente, mas assim, Com tava um mover tão grande que a gente não entendeu. Era a Foi. gente falando em língua e rodando, era o Igreja muito pentecostal, a calorosa. igreja entregando profecia, revelação, e a gente, tipo... Tipo hoje, a gente tava numa escola, eles foram conosco para uma escola aqui na cidade, no bairro. E olha, zoada tinha, viu? Pra quem não sabe o que é zoada, é barulho. Ainda tem Barulho tinha. E parecia, mas tinha um bocado de gente lá. Sim. Ouvindo. Quando Presta acabou atenção. a escola, agradeceu, o diretor da escola agradeceu bastante. E é isso, a gente às vezes acha que não vai acontecer nada. Sim. Mas a semente está sendo plantada. Talvez ali naquele momento não aconteça. Mas muitas pessoas possam ser alcançadas, ou vão ser alcançadas. Aquela semente ela vai Semente vai ser. frutificar. A mentalidade Fica na hora certa. que nós temos é que se uma pessoa receber, a gente já fez o nosso trabalho, a gente já Sim. fez a nossa parte, então é isso, é pra Jesus. Se uma, duas pessoas, a gente não visa quantidade, mas qualidade, né? Porque aquela pessoa pode sair dali e mudar a vida de mais 10, de mais 20, de mais Perfeito. 30. Multiplica. E agora, eu falo feliz porque tem a peça de agora é feliz. Aí a gente fica nisso. E aí, enquanto a gente vai falar feliz, a gente vai fazer uma troca para poder a gente começar os outros dois virem, a Rainha e o Hackson. Eu aprendi o nome, irmão. Eu tô aqui feliz da vida. Mas vamos lá. Uma vitória, hein? A câmera vai pegar nele aqui. Pode botar a câmera aqui nele, viu? Tô aqui. Foca Passa aí nele, também dá pra o ela close nele. Ui! E me conta aí, histórias com você que aconteceu, esse negócio feliz. A gente estava até na igreja conversando e você até falou de coisas que aconteceram. Pode abrir o jogo. Show. Então, Feliz, ele é muito avulso, ele é muito aleatório. E aí, a gente, tipo, no Feliz, na peça, eu tenho muita abertura, né, pra fazer as coisas. Uhum. Então, nesse lugar de, tipo, de cada lugar no território, a gente vai em escola, a gente vai em presídio. Então, a gente tá em todo lugar. A gente foi numa escola, e aí, escola, você perguntar, eles respondem. E ali eu aproveitei esse momento do TikTok também. Eu mandei um reverso. O pessoal ficou doido. Eles gritavam. Até na parte que ele entrava, eu falava assim, vou dar spoiler da peça. Mas você gosta deles? Não! Aí eu ficava assim, agora, você vai fazer o quê? Aí, tipo, era doideira. Então a gente foi também no presídio, né? A do presídio foi engraçada. Essa aí foi... E o Feliz, ele é ousado, né? E aí, a gente entrou, poxa, que negócio de abelha, pô, como que vai ser esse negócio? E aí, quando eu entrei, eu fiquei zoando o pessoal. Até tem uma parte da peça que eu falo pro pessoal, chama os agentes, chama os guardas. Chama os guardas, avisam. E aí, como é no presídio, né? Aí tinha uns agentes assim ao redor. Aí eu já avisa os guardas, eles estão ali te esperando, eles estão te esperando ali, ó, pede ajuda. presídio. Como é que contém, né? Aí não dá. E na peça o Adilton é o advogado. E também no final, eu falo uma parte também, você já me entregou a intimação. Aí eu olhei pro pessoal, tem alguém precisando de um advogado? Aí tipo, eles estão lá, eles precisam de advogado. Aí os caras, você tá tirando com a minha cara? Não sei. E tem toda essa linguagem também, né? Tipo, de estar, tipo, você é o X9, e aí, comédia, manda um salve pra rainha. E usava tudo isso aí. Então, Feliz, ele falou, e aí, rainha? E aí? É nóis, tamo junto. E até nesse dia eu quebrei... Não quebrei, né? Tinha um negócio de água. De vocês? Não. Do presídio. De lá mesmo. Só que a tampa, ela era quebrada. E eu não sabia.
Na hora que eu peguei a coisa, né, que eu fui pegar na tampa, pá, No meio da peça. no meio da peça. Aí eu tomei um susto. Aí eu, e agora? E eu fiz aleatório. Eu sei que eu peguei a água e comecei a jogar neles. Sim. Eu joguei... Improvisou. Improvisei, eu peguei a água ali, Pra não comecei a parecer jogar que tinha eles. Quebrado, era uma coisa... Eu achei que tinha quebrado. Só que depois o pessoal lá falou, não, aquilo ali já é assim, já tava daquele jeito. Eu falei, obrigado, meu Meu Deus. Deus. Obrigado, meu Deus, eu sou missionário, tô aqui. Mas, gente, tem Não muita como coisa. pagar, Senhor, eu vou ser preso. Na minha cidade, eu peguei uma extensão que tava em cima do altar. Peguei uma extensão e abri ela. E aí tem um momento da peça que eu peguei e joguei no pessoal, assim. Vixe, o Feliz, ele é maluco. Ele é Pegou maluco. alguém? Eu joguei no meio do pessoal mesmo. Não viu. Gente, agora estamos aqui, ó. A rainha é Tainá Cauene. Gente, Cauene. beleza. É outro nível. Ela tem uma postura na peça, cara, é rainha, é plena, é um negócio... E temos aqui o nosso Rapson, que, rapaz, esse menino tem uma unção na dança. Verdade. Jesus, ó, tem o rei da voz, tem de tudo aqui nesse grupo. Mas, rapaz, esse menino tem uma unção na dança, ele tava na igreja depois. Eu olhei pro menino, tá vendo? Olha aí, ó. Recebam. Receba. Receba! Olha Foi quem bem tu assim. és. E foi incrível. Agora vamos lá pra vocês. Vocês agora vão falar sobre vocês, como é que começou a história de missões, a idade de vocês, de onde são e por que estão nessa, já querem sair ou ainda vai aguentar mais a pressão. Agora é a hora. Primeiras damas. Eu me chamo Tainá, tenho 23 anos. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, São Carlos. E a minha trajetória, assim, como cristã, vou falar rapidinho pra vocês entenderem. Minha família, ninguém era cristão, ninguém era convertido, todo mundo numa loucura do mundo. E a minha igreja, na época, eles faziam evangelismo, né? E no bairro onde eu morava, eles foram fazer um evento. E aí como quando criança, eles tinham um ministério de teatro, ministério de dança, eles estavam ministrando louvor. E eu sempre gostei muito de dança, desde criança. E me apaixonei. E a minha vizinha, atualmente, na época, era da igreja e me fez um convite para ir com a filha dela na igreja. E aí eu fui, cheguei lá, vi o ministério de dança no altar. E aí me Na igreja da tua apaixonei. vizinha. Que atualmente é a minha igreja até hoje. E aí eu vi o Ministério de Dança dançando, e aí comecei a ir pra igreja junto com essa irmã, só que minha família não era cristã, né? Então, assim, eu ia com a irmã porque eu brincava com a filha dela, então minha mãe deixava eu ir pra igreja porque eu brincava com a filha dela. E aí comecei a ir pra igreja, assim, só que teve uma época que essa irmã parou de ir na igreja. Aí com quem eu ia pra igreja, não tinha com quem eu ir. E aí a minha vida com Deus começa daí, que eu comecei a ir pra igreja sozinha. Eu tinha 6 anos de idade. 6 anos ia fazer igreja. E eu ia sozinha. Eu pegava ônibus e teve Com uma 6 época. anos? Aham. É Jesus. muito doido, assim. Doideira. Uma coisa é ir andando, outra coisa é pegar ônibus. E assim, eu ia assim, comecei a ir pra igreja assim, os meus bispos, as minhas líderes sabiam disso, tinha ciência disso, como adultos, né? Meu Deus, o adulto vê uma criança indo pra igreja, não vou fazer nada. Só que assim, eles entendiam o que o Senhor estava fazendo através da minha vida, pra vida da minha família. E aí eu entrei pro Ministério de Dança, o Kids, da minha igreja, que tem até hoje. E na minha primeira apresentação, na minha primeira ministração, eu chamei a minha mãe pra ir na igreja. E ela foi, quando ela chegou lá, ela viu a dança, ela aceitou Jesus. Que coisa linda. E foi assim com toda a minha família, com toda a minha parentela. Sempre que tinha alguma apresentação, algo pra fazer, eu chamava alguém e eles aceitavam a Jesus. E aí foi assim com os meus avós, com os meus tios, com os meus primos. A família toda foi alcançada A através família da tua toda vida. foi através... Isso, exatamente. O que mais demorou, que eu orei por ele quase 10 anos para aceitar Jesus, foi meu pai. Que Mas aceitou se rendeu. Jesus, aceitou Jesus, ele é diácono, é idoso do meu bispo, enfim, tá com a vida dele. E eu tive uma palavra quando criança. Quando você crescer, todo mundo ouvir falar de Jesus através da sua vida, você vai ser enviada. E eu não sabia pra onde, mas eu via sempre isso. Ou seja, quando cumpriu, todo mundo Sim, aceitou exatamente. Jesus. Foi justamente quando Deus te Aham. mostrou, então, o Isso. que ia acontecer. E eu sempre gostei muito de viajar, né? Eu trabalho com o pessoal, né, em Porto Seguro, no Jump Sumaré. Jump Sumaré eu... Então, tu já estava com o ministério do MIA, junto com o ministério para atuação
Não, ainda não. Ah, tá. Só na minha igreja mesmo. Tu ia fazendo pras as viagens. coisas. Isso. Sim, pros A minha- eventos, tá? Isso. Na minha cidade também tinha alguns eventos que eram da cidade ou da cidade vizinha. Eu sempre ia, assim, sempre. E sempre gostei disso, né? Porque o nosso chamado tá muito ligado também àquilo que a gente gosta de fazer. Perfeito. Então eu sempre gostei muito de viajar, de fazer as coisas, de dançar fora, de ir ali, fazer aquilo. Então eu comecei assim, a me descobrir nisso, naquilo que eu gostava de fazer. Até que eu comecei a conhecer o pessoal nesses congressos da vida que tem aí da visão, né? Como Jumpson Maré e Porto Seguro, como eu disse. E conheci o Caleb, conheci uma galera aí e comecei a ir pra esses congressos, indo. E fui me apaixonando cada vez mais, aquilo foi dando gás no meu coração. Até que eu recebi uma profecia, uma palavra, e ela se cumpriu. E aí aconteceu um fato comigo ano passado, e através disso o Senhor me confirmou que eu tinha que ir pra missão, pro campo missionário. Só que eu não sabia pra onde eu ia, com quem eu ia, nada. E o que era? Aí, Tipo assim, ó, o chamado não tava dizendo que era teatro. Dizia que era missões. artes. Artes. Eu ia fazer alguma coisa na arte. Mas tu não sabia o quê? Não sabia o que. Até que o ano passado, não sei nem se o Caleb lembra disso, conversando com o Caleb, que eu já conhecia mais ou menos o trabalho dele, né? E aí eu falei, Caleb, assim, dando tchau naquele oi, tchau, né? De vida de congresso na correria. O Caleb sempre tava fazendo um monte de coisa. Sim, sim. Eu falei pra ele, olha, se você estiver precisando de alguém, não esquece de mim, hein? Eu Tu tô soltou aqui, essa? só soltei. Ele, não, fica em paz, Vaso. Aquele assim, fica em paz. Vaso. É. Deus tá contigo, Deus é vaso. contigo. É Fica em isso. paz. Consola. Fique em paz, Fique em paz quando eu precisar. São mãe, mas precisa mesmo? Eu falei, não, se precisar, eu estou aí, estou à disposição. E foi assim, aí vim de algumas confirmações de oração que chegou o tempo do Senhor me enviar. E aí eu estava em um congresso na minha igreja de mulheres, e uma pastora que foi lá ministrar, eu estava passando por muita coisa na época, e eu precisava mesmo de uma resposta muito clara de Deus, muito clara mesmo. E aí ela conversando comigo assim, numa mesa, na hora que a gente estava jantando, ela parou, olhou pra mim e falou assim, o Senhor tá mandando você ir pra missão. Aí eu, Do nada. Deus, do nada. Foi do nada. Do nada mesmo. Só falta ela revelar agora. Fala. Foi do nada mesmo. Tô com a passagem. E aí você eu vai falei, agora. e Tá eu falei aqui, assim, ó, ai, toma. amém, Desceu. glória a Deus. E ela falou assim, não, mas é pra você ir mesmo pra missão. E eu falei, mas meu Deus, como assim? Ela só jogou, mas e aí? Por onde eu vou? Não sei, companhia, não tenho convite, não tem nada. E aí ela falou, Deus vai começar a te mostrar. E ele, a primeira confirmação que você pediu, ele já te deu e você sabe qual é. E a segunda tá sendo essa. Eu estou falando, eu, Senhor, estou dizendo, vá pra missão. Aí eu falei, amém. No mesmo mês, o Caleb entrou em contato comigo. Ele falou assim, Tu já teve uma participação com ele? Sim, em Porto Seguro. Em Porto Seguro. Tipo, vocês já tinham cruzado mesmo na sim, atuação mesmo? Isso. Não, na atuação não. Na verdade, eu conheci o Caleb no Jumpson Maré. Porque eu danço no Porque Jumpson. assim, para poder te chamar, vocês... Qual foi o momento em que ele te viu porque, atuando, na ou em verdade, quê? eu vou chegar aí, mas na verdade o Caleb me conhece por causa da dança. Porque eu não atuava. Sempre foi dança. É isso, sempre foi por causa da dança. Ele me conheceu no Jumpson Maré, dançando lá. E tem essas conexões, né? Entre Sim, os porque ministérios, né? Até por conta das proféticas, às vezes Isso. cruza E em com- Porto Seguro, no ano que eu fui, em 2019, eu também fui emprestada. Aquele que pega emprestado, Sim, né? sim. O pessoal daqui. E como o Caleb que fica coordenando os atos proféticos, então... Isso, eu tava na dança no ano que eu fui para Porto Seguro. E fui emprestada, assim, da dança pro elenco, assim. E foi assim que ele começou a me conhecer, que ele me conheceu. E aí só depois que eu tive mais essa interação com o teatro. Eu sempre fiz teatro na minha igreja, mas é aquela coisa de Jesus, eu te amo. Sim. A peça que Não todo foi mundo nada, faz. nada fundo, Todo- assim. Toda igreja tem que ter. Aham. Acho que Entre os demônios, aí Os Jesus, demônios, aí Jesus, tá Jesus de branco, branco, ele abre o com braço. a faixa e todo mundo vermelha. cai. Miss Eu Jesus. sempre gostei muito de teatro também, gosto muito, mas sempre fui mais inteirada na dança. Ou seja, Mas uma deu- pausa. Para você melhorar o teatro da sua igreja, você precisa participar do... Da conferência, Da conferência. em janeiro, 12 a 15 de janeiro. Fala mais, 12 a conferência. 15 de janeiro. No Rio Conferência de Janeiro. Arte de Rio de Janeiro. E aí foi assim, aí eu recebi um convite do Caleb pra vir pra fazer turnê pra companhia. Mas sempre em Manaus, né? A base sempre vai todo mundo Isso. pra lá, né? Aí eu recebi o convite e fui embora. Falei, amém. E aí cheguei Tu já tá aqui, aos tipo, 10 meses também. Isso, Porque tô- 10 meses é o tempo que começou a turnê de fato E começou em fevereiro. Isso. em Porto Seguro. Fevereiro. Não, Não. Porto Seguro em abril. Ah, começou antes então. Fevereiro. O trabalho dessa Da missão, turnê sim. foi em fevereiro. Sim. Isso. Aí, que depois que foi pra Porto Seguro que foi...
Não, antes de Porto Seguro a gente fez ali, São Paulo, Rio de Comecei em Janeiro. São Paulo. Isso, São São Paulo, Rio de Paulo. Janeiro, Foi onde deu o Minas. start mesmo. pra- Minas e Brasília ainda, deu todo esse tempo ainda. Nesses 2 meses. Não, 3, né? Fevereiro, março, abril. Isso. Nesses 3 meses que iniciou a turnê mesmo da Companhia Bezaliel, que até então a Bezaliel atuava mais nos eventos Sim. do MI, não é isso? Sim. Sempre foi assim. Mas a ideia de ir para campo foi em fevereiro do ano passado. Fevereiro. Desse ano. Desse ano. É desse ano, desculpa, são 10 meses. Que nesse grupo inicial, você, Eu, a Tainá. Tainá, Adilton. o Adilton, o Caleb, o Caleb, O Caleb. tava junto. foram Foi vocês 4. E Isso. o Anderson E teve o também. Anderson, E o o Anderson. rapaz também. Foi o grupo que iniciou mesmo Isso. o processo. Aí depois vai entrando os demais, que obviamente, na medida que vai crescendo, ganhando corpo, estruturando, você Sim. vai conseguindo demandar mais pessoas, né? Isso. É que também lá em Manaus já, na verdade, esse trabalho de fazer ir pro campus já tinha, né? Que lá em Manaus tem outros trabalhos. Como tem a igreja, você tem Isso. muitas outras igrejas, isso facilita. Mas assim, quando você abre pro Brasil, é diferente, né? É Porque assim, diferente. fazendo em Manaus, no Amazonas, tá seguro, porque você tá no seu controle, né? Sim. Tá ali, depois volta. Você conhece. Pode ir 2 ou 3 dias, né? Enfim, Hum. dependendo, se eu colocar o mais ribeirinho, você... Enfim, dependendo o que for, mas tá ali naquela área, todo mundo conhece. Sim. Você sai de lá para ir pros... Vai dormir aonde? Vai ficar como? E o custo? Tipo assim, é diferente, né? Então, querendo ou não... Mas aí, a Tainá, essa é a tua história. Essa é a minha história, resumidamente Glória a Deus. mesmo. Que tem Resumidamente. É um resumo. É um resumo. A gente vai ter um dia Imagina da se não- biografia, Texto do Enem. a biografia da Tainá. Vai ser um Netflix, Uma série. documentário, uma série. Uma série com 3. Ou Prime Videos, ou qualquer outro. 3 que vocês temporadas, gostem. 4 três episódios. Porque temporadas. hoje tem várias coisas. E aí, meu querido Hackson, nome é esse, gente. O que significa Hackson? Dá um Google. Dá um Google. Vai aparecer Vai minha foto lá pra aparecer. você. Vai achar só ele só. Famoso, ela é famosa. Quando Deus diz você é único, É, o Hackson é a prova viva. Não, e teve o pessoal na última igreja que a gente foi, não, na última não. Chegaram e disse, nossa, mas o significado desse nome é muito diferente. Eu falei, então, havia um povo antigo na Grécia. Não é nada disso. Tudo uma história. O cara. Toda uma o nome história. Hackson, ele tem um nome de origem grega. Não entendeu? Aí a irmã lá atrás, ô glória! Revela, Senhor! Não tem nada disso não, gente. É junção de nomes. O nome do meu pai é Raimundo, da minha mãe Cliane, juntou Racli e Som, pronto. Que família criativa, eu gosto disso. E não existe outro Racli Som. Mas você não é único na família da... Olha a minha família. No meu não, né? Mas a família da minha mãe. O meu avô, pastor, foi pastor em Manaus. Deus o tenha. Maravilhoso. Pastor que foi incrível ele. Livingstone. Olha o nome do meu avô. Livingstone. O nome da minha avó era Alcinéia. Meu Jesus. Não bastava isso, eles tiveram um filho. O Meu primeiro, Deus. Lá vem. que é o meu tio. Qual é o nome dele? Alcingstone. Mentira. Tio, eu amo o senhor, mas Me a gente só perdoa. chama- Me perdoa, me É tio perdoa, me Tony. perdoa, me Tio Tony. perdoa. Mas, gente, meus avós, Desculpa. como tantos Eu outros, não tenho nem respaldo são pra rir. criativos. Não tem problema na criatividade. Então, Hackson, Não, minha família não tem isso não. você Meu é o nome único. tá Eu tô em casa. Existem outras pessoas Que são únicas. que são únicas. Lindas também. O bom, meu tio morou hoje nos Estados Unidos. Ele é músico. Não, músico não, ele é PhD em música. Eu acho que nem existe isso. É o top do supra-sumo. Ele foi convidado para ser diretor do curso de música da universidade em Kansas, nos Estados Unidos. Vai, O brinca. bom é que nos Estados Unidos não chama você pelo primeiro nome. É o último, então é Cunha. Meu Deus. Olha aí que Ô, coisa boa. Senhor Cunha. Nos Estados Unidos é Mr. seu Cunha. Mr. Cunha. Mas é assim, tio. Ainda bem que o senhor teve sabedoria para um lado de usar os nomes dos seus filhos. Gabriel, Rafael, Ô, glória. Emily, Olha, Beatriz. Deus agiu. Ou seja, Deus agiu. Mas vamos lá. Simbora, Hackson. Conte a sua história, meu lindo. A minha história tudo começou 90... Não vem da minha lá atrás. Muito comediante. Atrás, ele tá no tempo Tá Aí massa. Deus me curou. O tempo dele tá massa. Aí volta, vem pro encontro com Deus. Fui pro encontro com Deus. Não, na verdade, assim, a minha história é com missão. Qual é a sua idade? Você é o mais novo, né? Eu tenho 16. Mentira, nem Não. Ele deu um delay, aí ele deu Você é louco, né? Não, gente, eu tenho Você é 22, cristão. tenho 22 anos de idade É pra o fazer. caçula, né? É o... A gente tem a mesma idade, não Mas parece. qual é o Eu e a mês? Dilton. Cada um. Dezembro também. É um dia diferente. Eu nasci no dia 22, ele nasceu dia 23.
de Tu dezembro. ainda é mais novo. Tu é o caçula. Não, ele, mano. Eu sou mais velho um dia. É o mais velho. Ele, Mais não, velho um dia. Adilton é o caçula. Aí ele não cantou, ele vai ter que dar uma Ele palhinha vai ter que antes de terminar voltar o aqui. podcast. Vai ter que. Vai Porque a ter. gente foi pra uma escola e na peça tem um hino da Fernanda Brum, que ele cantou com o vozeirão dele. E um vozinho lá chegou pra mim. Que lindo esse hino na peça. Olha. Por Vai favor, ter mais? Eu disse, por vai. Acabou a peça, não teve. Quando a gente foi pro carro, ele foi lá. Cadê o hino que vocês não cantaram mais? Eu disse, vovô, desculpa. Mas vai ter. Aí a gente tinha que gravar pra mandar pra ele. Senão, a gente não volta mais pra escola. Show, vamos mandar. Em nome de Jesus, irmão. Manter a porta aberta. favor. Mas vamos lá, Raquel. Vamos lá. Tua história. Fique à vontade. A minha história com missão, ela começou através de uma líder de dança. Ela fazia um projeto social na igreja. A mãe dela tinha social e eles faziam um projeto social em Manaus, no Mir Centro-Sul, a igreja que eu frequentava. E desde sempre, desde criança, ela teve essa visão missionária. Ela queria ir pra África, ela queria ir pro Nordeste, queria ir pro Nordeste, queria ir pros ribeirinhos, queria ir pra todo canto. E aí ela apresentou isso pra gente. Eu não era discípulo dela na época, porque ela ainda não era casada, né? Ela era muito nova, eu tinha 14 anos de idade. E aí foi quando começou o projeto missionário, no Mir. E aí a gente falou, não, vamos pros ribeirinhos. Só que eu tinha 14 anos de idade, né? E eu ficava, meu Deus, será que é isso mesmo que você quer pra mim? Ainda não tinha certeza. E eu ficava muito naquela, Senhor, me mostra. Só as pinceladas. É. Vai. Senhor, me mostra qual é o meu ministério. Nossa, Deus, tem 5 ministérios, eu não sei pra qual eu sirvo. E aí eu fiquei nessa, né? Meu Deus, me mostra. E aí veio a proposta da Missão Ribeirinha. A gente ia passar 4 dias numa tribo indígena. E aí falaram assim, vamos. Aí eu falei, vamos. Tem que convencer minha mãe agora, né? Porque eu tenho 14 anos de idade e minha mãe deixar é um negócio. Consegui, conversei com a minha mãe deixou, até porque ela era uma pessoa de confiança, né? Nossa líder e tal. E aí nós fomos pros ribeirinhos. Foi meu primeiro contato com missões. Só que a experiência foi tão extraordinária, você chegar num lugar que as pessoas são sedentas por Jesus, que você olha e fica tipo, nossa, eu preciso disso que você tá falando. Esse Jesus que você tá pregando, eu preciso pra mim também. E eu fiquei tipo, meu Deus, a situação, a realidade das pessoas. É tipo assim, eu morava em Manaus, né? E as tribos indígenas, elas são floresta dentro. Você pega ali o Rio Negro e o Amazonas e dá ali pra dentro. E pra chegar lá é um acesso muito difícil. E quando você chega lá, você vê uma realidade totalmente diferente da sua, você fica, meu Deus, eu reclamo da minha casa, eu reclamo do meu conforto. E eles vivem super bem, né? E eles vivem super bem. E eu falei, meu Deus, eu reclamava de coisas tão Supérfluas. E aí você chega num lugar que, para as pessoas, um sapato usado que você tá dando é o tudo. máximo, é tudo. Um pacote de arroz que você dá, a pessoa sai dali te agradecendo com um coração tão grato que você fica constrangido, sabe? Então, meu primeiro contato foi esse. E eu fui Com 14 anos. Com 14 anos de idade. E aí a gente começou a trabalhar o projeto todo dentro da tribo, né? A gente levou médicos, dentistas e psicólogos. E eu fiquei para trabalhar com o pessoal com a dança, depois eu fiquei com as crianças. E uma coisa que me chocou muito foi chegar para as crianças e falar bem assim, gente, e até hoje eu sempre conto isso, eu vou falar sobre Jesus, alguém conhece Jesus aqui? E aí ficou aquele cri. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É um Quem primo. é Jesus? E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, ao você chegar na cidade e falar, você conhece Jesus? Por mais que a pessoa não esteja na igreja, ela sabe quem é Jesus. Sim. Então aquilo pra mim foi tipo, meu Deus, vou começar lá de Gênesis pra explicar pras crianças. E assim, foi meu primeiro contato com missões e quando eu voltei pra minha realidade, eu falei, é isso que eu quero. Foi pra isso que o Senhor me chamou. Eu tenho certeza disso. E eu já tinha recebido profecias, Deus te né? levou pra Deus te me mostrar levou. que realmente ia valer a pena trabalhar Nossa! integral, né? E eu já tinha recebido muitas profecias. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, nossa, Deus quer te levar pras nações. Eu, aqui da Meu Deus, dá uma Amazonas, resposta. da zona leste de Manaus, Logo como eu. é que Deus vai me levar? Deus assim colocou o mesmo. mundo na palma da mão e a É. gente, ai, como vai fazer? E Deus, ô. O mundo tá na minha mão, ô, Meu querido, fica eu que quieto. criei. Fica na sua. Fica na Ô, sua. Deus só faz assim, ó, agora, pronto, não tem, É tipo, verdade. Assim. a gente tem uma ideia de Deus, a gente tão distante, né? Deus tá aqui, amém, mas quando a gente vai, eita, vai demorar, não é que vai demorar, é porque vai acontecer na hora certa. Deus precisava te dar essa experiência para depois Verdade. ele te levar para o que é preciso, porque ele precisa forjar, né? Nada aqui vai ficar pronto se você não preparar algo. Existe um plano, você executa o plano, depois o plano fica pronto. Então Deus na tua vida vai fazer do mesmo jeito. Sim. A Companhia Empresarial surgiu, começou dentro da igreja. Foi começando a criar a ida para os estados por conta dos eventos. Pessoas foram conhecendo, todos foram se forjando, até que pessoas foram conhecidas nos eventos. Ou seja, ninguém, de repente, o cara abriu
quem quer vir, não, ele foi conhecendo as pessoas. Sim. Vocês foram também para os eventos, consolidando a vida de vocês em Deus. E quando Deus, assim, tá maduro, até pro Caleb, né, também assim, ó, tá maduro, Caleb, você, ele não é Caleb não, tá, gente? Isso aqui é... Eu sou Emanuel. Mas é Deus conosco, então tá. Esse bar. Assim, e assim, pô, tá na maturidade, dá pra ir. Então, ele Sim. pegou algumas pessoas que poderiam seguir o projeto e seguir. Mas, cara, isso, depois que o Caleb, quando tiver a oportunidade de vir, a gente vai poder falar. Alguém, Caleb respondeu? Vai conseguir? Não consegue. Não consegue, né? Então, Caleb, já fica, deixa. Eu entendi, você quer vir pro podcast. Venha. Você virá. Vem pro podcast, você E eu também. entendo que, assim, pra começar esse processo, precisou de um tempo. E veja que coisa linda. Enquanto que Deus vai preparando algo que vai ser itinerante, todas as vidas aqui foram tendo experiências com Deus para Sim. poder terem a confirmação de Deus para o que vai. Ninguém é dono de nada. A gente só precisa estar disponível. Sim. Sim. Mas aí, esse tempo para bater o martelo e você seguir, como é que foi isso aí? Nossa, foi uma loucura. Eu tava em casa e aí o Caleb já tinha falado, né, sobre as missões, eu já tava acompanhando porque os meus amigos estavam fazendo turnê missionário e passaram pela minha cidade. E aí eu fui visitá-los e tal. Segunda e equipe. A segunda equipe. Sim, sim. Tinha 2 equipes no primeiro semestre. E aí eles passaram na minha cidade, a gente começou a conversar e tal, eles começaram a falar sobre missão. E aquilo já queimava muito forte no meu coração. Então, quando eles apresentaram na igreja a ministração, a minha vontade era de sair correndo, largar tudo, pegar o primeiro avião, barco, canoa que tivesse no caminho e seguir missão. Só que eu precisava também de uma confirmação tanto de Deus quanto da minha família, né? Também não ia ser louco de sair assim e vai. E aí, Deus ministrou no meu coração muito forte. Eu tava passando por uma situação de saúde e eu não tava muito bem, né? E aí eu falei, Deus, se o Senhor quiser mesmo que eu vá para essa missão, tudo isso vai passar e vai se estabilizar e vou ficar tranquilo. E o Senhor vai tocar no coração da minha mãe e ela vai dizer, filho, vá. E aí, fui no médico, tava tudo certo, você tá ótimo de saúde, Coisa boa. tranquilo, a saúde tá ótima. Cheguei pra conversar com a minha mãe, ela olhou pra mim e falou bem assim, eu falei, mãe, então, sobre missões, porque eu já falava muito pra ela sobre missões. Toda vez que um grupo missionário, seja de qualquer companhia missionária que Eu vou fosse com lá, eles, viu, mãe? eu falava, mãe, eu vou, Minha mala já não tá me pronta. segura não que eu vou. E aí ela ficava assim, amém, filho, o dia que você quiser ir, vá, amém, Deus abençoe e tal. Quando chegou, justamente no dia que Deus... Só que todas as vezes que eu pensava aí, Deus falava não. E eu não sentia paz no meu coração e eu não ia. Deus falava, não é o momento de você ir, fique, porque minha família estava passando por um processo de conversão e tal, então eu tinha que ficar. E aí quando foi dessa vez, minha família praticamente toda tinha aceitado Jesus, meus familiares, meus tios, meus primos, e Deus me deu essa paz no coração. Eu falei, não, vou começar com minha mãe. Cheguei pra ela, mãe, tô pensando em ir pra missão, só que vai durar 4 meses. Ela disse pra mim, não sei, tu que sabe. Eu falei, não, eu preciso de uma resposta da sua boca. A Bíblia diz sim, não, e eu preciso de uma resposta sua. Se a senhora disser não, eu vou obedecer. Porque a senhora é autoridade sobre a minha vida. Então, se a senhora disser não, amém. Mas se a senhora disser sim... Que menino. Crente, né? Que... Irmã, se você está precisando de Toque em mim, resposta, toque em mim, toque em mim. Toque em mim, toque em mim. Olha! E aí, tipo, eu cheguei no quarto dela e ela falou isso. Só que eu fiquei assim, né? Porque a minha mãe falou, ela ficou assim, eu já fiquei assim. Eu falei, Mas Deus tinha confirmado no meu coração. E aí eu fui pro meu quarto. O Caleb te chamou pra poder ir pra essa turnê aqui. Isso. E aí eu fui pro meu quarto, eu fiquei, meu Deus, e o Caleb me mandando mensagem, Vaso, preciso de uma confirmação, me confirme, e eu, meu Deus, mãe, Senhor, toca no coração dela. E aí ela falou bem assim, vou pensar. Passou um tempo, a gente conversa na igreja, a gente tava indo pro culto, né, quando falar com ela. Ele tá no melhor lugar, a igreja, aí Deus vai falar. Deus falou com ela, me mostrou o coração Aí ele é dela. assim, ó, Senhor, manda um homem pra revelar. Ô Senhor, que alguém chegue pra ela e fale meu nome. Se falar, Se vai, irmão. É porque é Deus. Não, aí ela pegou e foi lá. Eu tava no meu quarto e tal, já tava pensando em falar com o Caleb, não vai rolar. E aí ela foi no meu quarto. E ela tava segurando as lágrimas. Ela falou, filho, é isso que você quer? É isso que você quer? Ficar andando pelo mundo? E por aí, viajando? Aí eu falei, sim, mãe, é isso que eu quero. Eu tenho essa certeza no meu coração. Deus me chamou pra isso e eu quero isso. Aí ela começou a chorar. Aí eu, como um ótimo melancólico, comecei a chorar também. Que lindo. E aí a gente ficou naquele... Aí eu peguei e dei um abraço na minha mãe. Agradeci a ela e falei, mãe, Deus me chamou pra isso. Eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Só que antes disso tudo, eu já tinha surtado um monte de vezes ligado pro Adilton. Falava, Adilton, meu Deus, e se eu ficar doente? E se acontecer alguma coisa? E se eu ficar sem dinheiro? E não sei o que. Ele falou, amigo,
A gente Calma. enterra e tu vai pro céu. E é isso aí! Só que aí ele falou bem assim, amigo, Deus, ele... Se ele te deu a palavra, ele vai te sustentar, ele vai te guardar, ele vai te dar respaldo, ele vai cuidar de você. E isso me confortou, sabe? Mas eu lembrar uma coisa pra você. Todo estado tem unidade básica de saúde, tem farmácia, viu? Não, a gente já conheceu uma, a gente já conheceu uma. Farmacia também. A gente já conheceu uma unidade Você básica é já. louca por remédio? Não, né? Não sou. Não, só tem alguns. Só tem uma mala. Só uma. Tem uma lista de muitos aqui que tem um. Vai Nossa, que nessa farmácia não tem esse remédio, nem esse, nem esse. nossa, mas foi essa a história. Me abençoou. E aí, tô E aqui. tá curtindo? Quem tá nessa primeira vez? É você? Eu. E a Não, Thalita. porque... Mas a Thalita já foi, Mas né? Não, Não, primeira mas- nessa temporada, né? Ah, não, mas ela já teve experiência. Mas Já. a experiência mesmo. Thalita, você gosta da gente, só Thalita? agora. De 4 meses, é. Você tá curtindo? Pô, tô amando. Tá gostando de andar com eles? Aí já E vou. você? Tô amando. Aqui não. Não, porque a Thalita, amor você é gosta da mesmo. gente, Thalita? Você gosta da gente? Correios. E aí, mais histórias? Vamos lá. Oxi. Oxa, já pegou. Oxa. Oxa! Eles olham assim pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim, não. Não, tem tanta teve história. uma história engraçada, mas assim, foi engraçada pra mim, né? A gente tinha ido pra Sumaré, e aí a gente foi pra uma instância, e aí quando chegou na frente da instância, como a viagem tinha sido muito longa, o Uber não queria entrar. E aí a gente falou, tá, tudo bem. E era uma, tipo assim, como era uma instância muito grande, e aí ele deixou a gente na porta, a gente ia ter que andar muito. Aí eu falei, não, moço, tudo bem, pra gerar paz, né, no nosso coração, tudo bem, deixa a gente aqui. Aí beleza, a gente já tinha que andar um caminho muito longo, e eu tinha que carregar uma mala. Quando eu cheguei na metade do caminho, puxando a mala, o negócio da mala quebra, a mala cai, pá! E eles estavam lá na frente. Aí eu olhei pra ela e falei, Senhor, o que tá rolando aqui, Deus? Amém, Senhor, mas não vou reclamar. Beleza, fomos pro ensaio, tal. Quando foi no outro dia, intoxicação alimentar nos 3. A gente acordou- Vocês, quem vocês? Não, eu, ela e Caleb. A gente acordou no outro dia e eu, tipo assim, acordei com muita dor no estômago, mas eu fiquei quietinho, né, pra não perturbar ninguém. Eu falei, não, eu vou aguentar. E aí eu já tava ali me contorcendo, aí ela foi lá no quarto, né, tão passando mal, vamos pro hospital. Eu falei, eu também, me leva junto. Eu só fui avisar. Puta, eu tava deitado embaixo. Não, aí beleza, eu vomitando no banheiro, aí a Ditória falou bem assim, tu tá vomitando? E eu, tipo, me acabando de vomitar. Não, irmão, estou interpretando aqui para o Jump em Sumaré. Então, gente, foi loucura. Aí lá foi a gente pro hospital e foi uma graça. Foi tenso, mas foi engraçado. Mas vocês estão curtindo Sim. tudo isso? Nossa. Criando muitas memórias. Mas vocês em Deus, assim, falando agora um pouco mais sério. Eita. Assim, em Deus, a relacionamento de vocês com Deus, cresceu muito ou pouco, ou ainda tá no processo? Como é que... Cara, pra mim, foi um tempo de amadurecimento muito grande, sabe? Pra tá mim. numa etapa assim que... Eu precisava muito estar nesse tempo e depender de Deus, né? Tá nessa dependência. Na minha cidade eu não estava nessa, poxa, eu sou um menino que eu faço várias coisas. Uhum. Só que eu não estava produzindo na minha cidade. Fazia muito, mas não dava fruto. E só que Fruto assim, eu digo, não multiplicava. isso. Só que na missão eu comecei a trabalhar isso, tudo que eu sabia fazer começou a desenvolver. Então foi muito tempo muito bom nisso. Então, eu acho que aprender várias coisas, tipo, corrigir coisas, entendeu? Então, porque o tempo de missão não é só, vamos para a missão, estamos ali, não, a gente está aprendendo muito, nós estamos ali recebendo muito de Deus, recebendo muito mesmo. Então, tem esse tempo de entrega, estamos ali vamos para a igreja, entregamos, nós somos canais de bênção ali. Sim. Só que tem coisas que a gente aprende muito. Um com o outro, com cultura também. A gente olha assim, poxa, essa cultura, o que a pessoa faz é diferente. Essa entrega de, poxa, caraca, isso me transforma. Então, foi muito, pra mim, foi um tempo de amadurecimento muito grande. E vocês? Nossa, eu acredito assim que foi um tempo de amadurecimento não só espiritual, mas como comigo mesmo, sabe? Pessoa mesmo. Conviver com 4 pessoas diferentes, de lugares Temperamentos diferentes. diferentes. Ou seja, você tem que tratar muito as suas emoções, porque são pessoas diferentes. São temperamentos diferentes, são culturas diferentes. E cada um tem um jeito. Cada um tem um pode jeito. chocar o outro, né? Tipo, se E, tipo segurar. assim, a nossa peça fala sobre perdão, então a gente tem que estar sempre pedindo perdão, porque senão a gente não tem esse respaldo de ministrar. Mas espiritualmente, nossa, as experiências que a gente vive
através das ministrações e nos lugares que a gente vai, nos acrescenta bastante. E a gente sempre sai cansado, fisicamente, exausto, mas o espiritual, assim, grato a Deus por tudo aquilo que a gente está vivendo, sabe? E você olhar nos olhos das pessoas que estão sendo ministradas e perceber que foi através da sua vida, porque você se deixou ser usado por Deus, é muito gratificante. Isso faz com que você se sinta... você tenha mais garra de permanecer. Não vou desistir porque Deus me chamou pra isso. Sim. E ver as pessoas sendo transformadas, você fica, nossa, cara, onde que eu imaginaria que eu, lá na minha cidade, sairia da minha cidade pra transformar a vida de alguém, deixar ser usado por Deus pra transformar a vida de alguém aqui, numa cidade tão distante, sabe? Tô tantos quilômetros e milhares de quilômetros da minha casa e Deus tá me usando aqui. Ou seja, é muito Deus, sabe? Deus, ele... Esses 4 meses que você tá tendo ainda é tudo novo, né? Mas já tá, Deus tem feito coisas na sua vida. Nossa, bastante. Coisa boa. E você, a rainha, porque, gente, vocês precisam ver essa peça. Feliz. Eu vou deixar aqui o Instagram. No final a gente vai terminar aqui, porque vocês precisam chamar pra sua igreja, viu? Já é a segunda vez que eu lá na igreja, a gente ainda vai ter muito tempo. Chama a gente. Mas pra ti aí, diz pra mim. Totalmente amadurecimento, né? Quando eu cheguei na turnê, tive a oportunidade também de passar com a turnê na minha cidade, né? Muito e bom, quando né? eu cheguei lá, eu tive a noção que realmente tinha mudado muito. Porque eu vi minha família, vi meus líderes. E eles também te viam, né? E quando eu cheguei lá, minha líder, ela muito emocionada, ela veio me abraçar e falou, estou muito orgulhosa de você. Ah, que legal, cara. Porque você saiu uma menina e voltou uma mulher. Uau. Porque realmente eu tô sendo muito forjada no campo. Muito mesmo, em todos os sentidos. Principalmente na minha área emocional. Cada ida pra uma igreja Totalmente diferente. é um pouco que Deus vai modelando. Vai mudando. E eu realmente fui amassada, assim. O Caleb em todos os discipulados dele, porque Caleb, ele é rígido com a gente, mas porque ele tem essa visão, né, de futuro, né? De ver como a gente entender. vai... E a rigidez dele me confrontava num nível, assim, que eu... Vou explodir. Mas não explodia. Tô bem, tô aqui, tô firme, tô seguindo. Aguenta a pressão. Né? O azeite bom só sai da pressão. Exatamente. Extrair dali não tem como. E eu literalmente me permitia isso também, né? Porque eu costumo dizer que o Senhor só trabalha se você se permite. Por mais que haja dor, frustrações, desânimo, porque no meio do caminho a gente às vezes também não quer. Mas quando ele vê o coração disponível, ele começa a trabalhar. E eu falei, Senhor, eu estou disposta para o Senhor me mudar o que precisa ser mudado, para você trabalhar nas minhas emoções, no meu coração, aonde você quiser. E o Senhor começou a trabalhar, e eu mesmo me vejo diferente hoje. E tem uma peça Aljava, né? Sim. Que a gente até fez na São nossa 3, igreja. tá, pessoal? Tem a Aljava, a Feliz, que é a que tá agora, e a outra, que foi a primeira que... Atalho. Atalho, Aljava e Feliz. São as 3 que estão, que eles são disponíveis e, gente... Tem uma fala na Fantástico. peça que fala, olha como você era quando você chegou e olha o que você se tornou. Sempre que eu ouvi essa parte, era pra mim, assim, eu estava lá no altar ministrando pras pessoas, né? Eu sempre ficava com o meu choro ali. Porque era totalmente pra mim. E eu mesma falo isso, olha o que você era quando você chegou, olha o que você tem se tornado. Então eu me permitia isso e vejo que hoje eu sou outra pessoa, outra jovem. Porque eu tinha a minha realidade lá na minha cidade, o meu ministério lá. Estar no campo é outra realidade. Eu nunca estive no campo missionário. Sim. Então eu não sabia qual era essa realidade. Então aqui eu estou com outras guerras, outras coisas para resolver, outras coisas para ser forjada. E eu creio que o que eu precisava moldar em mim antes de vir para o campo missionário foi moldado. E agora o que precisa ser moldado aqui no campo missionário é para que eu continue naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então eu tô assim, vivendo disponível para o que Deus quiser e tem para mim. Porque se você estiver disponível, então ele vai trabalhar. E é assim, Deus tem trabalhado muito em mim. Muito mesmo. E não tem como. Aqui, ou você vai ou você não vai. Ou você é forjado mesmo. Ou ir ou não ir, você tem que ir. E foi assim. Então, jovem, quer ser missionário, esteja disponível. Mas pra gente poder chegar no fim, vem cá, os dois, vem cá. Vai ficar aqui no meio, assim. O Adil, ele vai ter... Dá um jeito aqui, só pra gente terminar, gente. É o final, o pessoal ama isso. Fica aí sentadinho, pra gente terminar com vocês todos. Tainá vai falar aqui. Thalita vai falar aqui, mais uma vez, do que vai ter agora em janeiro. E vocês... Essas camisas que eles estão aqui... Vou abaixar um pouquinho, né, Gabriel? Abaixa um pouquinho. São as camisas que eles vendem nas turnês quando vão.
mas, ou seja, vai no Instagram, companhia, Cia Bezaliel. Cia Bezaliel. Você, @Cia Bezaliel no Instagram, você pode ir lá falar para poder ver a agenda para tua igreja, para alguma escola, enfim, para qualquer local que seja da tua cidade. Você pode adquirir os produtos que são as camisas, Sim. as pulseiras, né? Tem pulseira pulseirinhas. Tem esse boné que a gente deixou aqui, tem várias cores. Você ajuda, você fica bonito, fica na moda e ajuda o ministério. E também tem lá o Pix, que é para poder abençoar o ministério, né? Que é pixbezaliel@gmail.com. É assim mesmo, viu? pixbezaliel@gmail.com. Você pode também estar ofertando no campo missionário e conhecer um pouco do ministério. E aí eu queria só que a Thalita pudesse falar mais uma vez, né? Que a gente já veio falando aqui, que é do evento que tem em janeiro, que é muito importante para o ministério da tua igreja, para a tua vida. E aí a gente vai terminar com o Adilton cantando, Eita glória. deixando um pouco, ok? Fala aí, Thalita. Então, galera, você que trabalha com arte na sua igreja, a gente tem muito essa mentalidade de trazer excelência, né? Então a gente vai fazer essa conferência. Você que quer aprender um pouquinho mais de arte santificada mesmo, que é o que a gente prega, né? Nós vamos ter lá vários professores renomados, né? Tem uma preparadora de elenco, né? Que trabalhou... Tem trabalho na Disney Plus. Isso tá e muito boa. tudo. Então, Fantástico. a gente investiu bastante para que você possa estar indo lá e receber isso. Então, você que gosta de teatro musical, de dança, tá convidado, você vai ser muito abençoado. Estaremos te esperando. Estaremos te Então esperando vamos lá. lá, aproveita, procura a promoção de passagem, pega milho, o que for. E pra gente terminar, eu quero que a Adilton deixe uma palhinha da sua voz. A gente só vai botar pro Hackson dançar, porque ele não tá aqui, senão... Mas deixa aí um, ó. Amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu amor. Amigo se é na glória e na dor. Quem é amigo suporta e crê. Quem é amigo é fiel até o fim. Palmas! É isso aí, galera. Um grande abraço, muito obrigado. Até o próximo podcast. Se liga em tudo e segue lá, Geração Eleita IC, para você ficar por dentro de tudo e do podcast da gente, tá bom? Um grande abraço, até mais. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Prazer. Deus abençoe. E agora a gente vai, ó, comer. Tchau, tchau, galera. Valeu.